Irmãos, eu quero começar essa palavra hoje pensando com você sobre alguns termos que 2020 colocaram em nosso vocabulário. Davi, até o começo desse ano, eu nunca tinha falado ou ouvido a expressão distanciamento social. Abner, eu acho que tu também não conhecia essa palavra, né? É uma palavra nova, mas uma palavra que tornou-se comum, né? Um conceito, virou regra. Os protocolos sanitários, né, onde você vai tem que ter distanciamento social, seja num restaurante, no mercado, na loja, onde você for, né, na igreja, em qualquer lugar, tem que ter distanciamento social. Além disso, nós ficamos muitos meses ouvindo reiteradas vezes a seguinte frase: fique em casa. Fique em casa. Bem, até hoje eu conheço amigos, irmãos aqui da igreja, pessoas da minha família, que continuam em casa, né? Por exemplo, meu sogro e minha sogra não saem de casa para quase nada, né? Eles estão em casa desde março, né? Meu sogro, eu acho que até desaprendeu a dirigir, né? Porque faz uns 8 meses que ele não liga o carro dele, mas ok, é um tempo diferente. Outra coisa, muitos de nós passaram a conhecer uma expressão que não era muito comum, que é a tal da home office, uma palavra, né, nova, e muitos de nós passaram a trabalhar em casa. Por exemplo, aqui o Carlos Valota, me lembro dele, ele vivia viajando pelo Brasil, passou o ano agora, eu acho que foi o ano que ele mais ficou em casa dos últimos anos da vida dele, e assim eu me lembro também de outras pessoas, me lembro também, por exemplo, a Daila, que está aqui conosco, que é professora, teve que dar aula online, e muitas crianças, e aqui a Natália ali, e tantos outros adolescentes, jovens, crianças, passaram a ter aula em casa, né, João? Aula em casa, estudando em casa. E tudo isso, meus irmãos, tem influenciado o nosso comportamento, muito mais do que você tenha, talvez, se percebido. Mas esses hábitos, essas pressões, essas necessidades, enfim, estão influenciando muito a nossa forma de viver. E eu tenho percebido que o distanciamento social tem levado muitas pessoas a um distanciamento espiritual. E se é verdade que o vírus, né, do Covid tem adoecido milhões de pessoas, levado a óbito milhares de pessoas, também é verdade que o distanciamento espiritual tem trazido um novo vírus para o nosso meio, que é o vírus da incredulidade. E meus irmãos, muito mais do que você tem se dado conta, o vírus da incredulidade está entre nós, e ele tem influenciado muito a nossa vida. Por exemplo, nós ficamos por muitos meses sem ter cultos presenciais, voltamos a ter cultos presenciais em setembro, e até o momento, já estamos em novembro, muita gente dessa igreja, por exemplo, não esteve ainda em nenhum culto presencial. Esteve trabalhando, esteve no shopping, no mercado, nos parques, no comércio, em muitos ambientes, mas não esteve ainda na igreja. Muitas pessoas, em função do distanciamento social, pararam de se encontrar com outros cristãos, não se reúnem mais para fazer PGM, para fazer discipulado, para orarem, para conversarem, para se encorajarem. Ok, fazem isso de outras formas, mas há um distanciamento. Uma outra questão que eu tenho percebido também, é que o distanciamento social, ele tem afastado o convívio das pessoas. As pessoas têm se visitado menos, se encontrado menos, conversado menos umas com as outras. Eu mesmo, que fazia muitas visitas, hoje até para fazer visita é difícil, tu tem que pensar, perguntar, tem gente que não quer receber visita, tem gente que, né, enfim, então a gente fica
se encontrando menos, falando menos com as pessoas. E meus irmãos, eu queria te fazer uma pergunta agora. Olha para mim aqui, pensa sobre ela. Será que o distanciamento social não tem também causado em você um distanciamento espiritual? Você que está em casa acompanhando essa mensagem, ou que vai ouvir ela um dia, será que o distanciamento social que tem te mantido em casa, te mantido longe dos cultos, longe de outros ambientes, será que esse distanciamento social não tem cooperado, contribuído para te afastar também de Jesus? Te afastar da tua igreja local? Será? Responda você. E meus irmãos, o Covid, que é esse vírus maldito que, bagunçou a vida do planeta, se ele tem causado muitos males, mas eu tenho muito medo que o vírus da incredulidade, que talvez se espalhou pela pandemia, possa estar causando muito mais estrago. Eu tenho medo que o vírus da incredulidade, por exemplo, te leve à apostasia, te leve a um esfriamento espiritual, te leve a se afastar do evangelho, te leve a tornar-se um desigrejado, um desviado, um perdido, um confuso. E sabe onde o vírus da incredulidade ataca? Adivinha onde que ele ataca, Marcelo? Nas crenças. Por isso que ele é o vírus da incredulidade, porque ele quer colocar em dúvida as tuas crenças. Algumas crenças que antes de março, por exemplo, da pandemia, você não tinha. Você não tinha a menor dúvida, por exemplo, que era importante congregar, que era importante estar na igreja, que era importante servir, que era importante orar, que era importante fazer discípulos, que era importante, enfim, fazer muitas coisas. Mas talvez o vírus da incredulidade começou a colocar dúvidas nas tuas crenças. E eu tenho conversado com algumas pessoas que têm me sinalizado isso. E outras não têm falado, mas têm demonstrado de outras formas. E por isso hoje eu vim aqui falar com você, te fazer algumas perguntas e falar com você sobre alguns fundamentos básicos. E um fundamento básico da fé que a incredulidade tem semeado é o valor, a importância da igreja local. Talvez porque você ouviu muitos cultos online, talvez porque você ficou ouvindo muitos vídeos, alguns passaram a pensar, bem, eu acho que eu não preciso mais fazer parte de uma igreja, eu acho que eu posso viver o meu cristianismo sozinho, aqui eu e o meu computador, eu e o meu celular são suficientes, eu e o meu celular vamos viver agora a fé cristã sozinhos. E se você tem pensado isso com certeza é um efeito colateral da pandemia, é um efeito colateral do vírus da incredulidade. Por isso eu vim aqui hoje nessa celebração falar com você sobre o valor da igreja local, o valor de congregar, de fazer parte, de pertencer, de fazer parte desse movimento chamado cristianismo, que começa numa igreja local, mas que se espalha pelo mundo inteiro. E para isso, meus irmãos, eu quero falar para você sobre algumas razões que você precisa ter convicção delas, para dar valor à igreja local, a fazer parte, a congregar, a pertencer a uma igreja local. Primeira razão é que a igreja é o único lugar da sociedade que tem como objetivo final fazer e proporcionar instrução bíblica. Você não vai aprender sobre a Bíblia em escola, em comércio, em cinema, na mídia, enfim, nos parques. Você vai aprender sobre a palavra de Deus a partir das igrejas. No ambiente da igreja,
Seja ele o pequeno grupo, seja ele o culto, os cursos, os encontros variados, é nesses ambientes que você vai ser instruído pela palavra, porque lá fora, meus irmãos, fora do ambiente da igreja, você não recebe nenhuma instrução bíblica, pelo contrário, lá fora você vai receber dúvida, vai receber canelada, pedrada, vai receber alimento para alimentar a incredulidade. A igreja é o lugar onde você recebe instrução bíblica. E Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, a mensagem de Cristo. Por isso, meus irmãos, que nós pregamos aqui todo culto. Por isso que sempre que nós nos reunimos, tem palavra, louvor e oração. Qualquer encontro da igreja tem que ter palavra, louvor e oração, porque é uma forma de fortalecer a fé, de instruir, de lembrar, de corrigir, de ensinar, sempre. E Hebreus vai dizer que nós precisamos, que nós nos tornamos lentos em aprender. O texto fala, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha para mim aqui, ó, se você parar de congregar, parar de buscar Deus, de ouvir, de estudar, você vai se tornar o quê? Lento para aprender. E aí o texto vai dizer, bem, você vai se tornar como alguém que precisa de leite. Você ficou sem comer muito tempo. Sabe quando alguém faz uma cirurgia, por exemplo, e fica muito tempo sem poder se alimentar, fica muito tempo, né, só com soro, só com alguma coisa líquida, bem, depois que ele se recupera, ele não consegue mais comer por um bom tempo, leva tempo ele voltar a poder comer normalmente, porque o organismo se desacostumou com comida. Quando você para de ouvir a palavra, para de meditar nela, para de estudar ela, para de buscar Deus, você se torna lento para viver a fé, para aprender a fé. Por isso, meus irmãos, você precisa, a igreja é importante não só para você, mas para a sociedade, para o povo, porque é no ambiente da igreja que as pessoas vão poder ouvir algo sobre Deus. Não vai ser em outros ambientes, não vai ser nas universidades, não vai ser nas escolas. Cada vez mais se proíbe falar de Deus em escola e em universidade, cada vez se proíbe falar de Deus na imprensa, na mídia, cada vez se proíbe falar de Deus na empresa, no comércio. É a igreja, meus irmãos, que ainda é o refúgio, o local onde nós podemos falar de Jesus, falar das Escrituras, e falar como ela é importante para a tua família, para a tua vida, para o teu futuro. Meus irmãos, eu entendo que o conhecimento está espalhado pela sociedade. Eu sei que nós aprendemos que existe conhecimento importante para a vida, nas universidades, nas escolas, em centros de treinamento, em organizações sociais. Eu sei que o conhecimento está espalhado em muitos ambientes, na ciência, na academia, enfim. Entretanto, todavia, porém, existe um conhecimento que você vai receber na igreja. Meus irmãos, eu estou fazendo a minha terceira formação, já fiz pós-graduação, estudo, leio sobre muitos livros, leio sobre diferentes assuntos, entendo um pouco de vários assuntos, mas eu quero te dizer uma coisa, as coisas mais importantes da vida que eu aprendi, foi no ambiente da igreja. Vou repetir, as coisas mais importantes da vida que eu aprendi, foi no ambiente da igreja. Não foi nem na minha casa, foi no ambiente da igreja. Eu não tive a alegria de ter uma família cristã, estruturada, com pai e mãe que ensinavam, não, foi a igreja, foi ouvindo a palavra, foi estudando, sendo aconselhado, mentoreado, instruído, discipulado, foi ali que eu aprendi as coisas mais importantes da minha vida, que deram norte aos meus princípios, valores, crenças, e etc. Para ver o valor da instrução que a igreja oferece. Aqui eu aprendi coisas para o meu caráter,
coisas que influenciam as minhas escolhas, meu estilo de vida, meu conjunto de princípios e valores, foram forjados no ambiente da igreja, que eu conheci aos 18 anos. Aos 18 anos. Agora, além de ser um ambiente de instrução, e por si só já seria algo extraordinário, a igreja também é um ambiente de apoio, de acolhimento, de cuidado. Meus irmãos, a igreja, mais do que qualquer outra organização, ela está aberta para qualquer pessoa. Para você entrar em alguns ambientes, tu tem que pagar, ou tem que ser convidado, ou tem que ter, enfim, alguns critérios. Na igreja não, qualquer um pode entrar. E sabe o que acontece, o que é comum nas igrejas, Douglas? É que nós acreditamos que toda pessoa que entrar aqui dentro pode ser transformada por Cristo. Nem todas serão, mas todas podem. E nós então recebemos a todos, crendo, com a expectativa de que por mais machucado, torto, desorientado que ele esteja, ele pode em Jesus ser transformado. Por isso que nós recebemos com alegria qualquer pessoa. E aqui entre nós, meus irmãos, nós temos pessoas de todos os tipos. Pessoas de diferentes níveis sociais, níveis de conhecimento, de escolaridade, financeiro, cultural, étnico. E nós recebemos todos. Por quê? Porque a igreja é lugar de apoio. Jesus disse isso, venham a mim, né? E essa palavra de Jesus é a igreja dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A igreja é um lugar para quem está cansado, sobrecarregado, em sofrimento. Tem pessoas que me contaram, nesse tempo de pandemia, que estavam enlouquecendo em casa. Pessoas que moram sozinhas. Pessoas que adoeceram em função da pandemia emocionalmente. Que desenvolveram várias sequelas. E elas diziam, pastor, o dia mais importante da semana para mim é o domingo. Eu conto os dias para poder ir na igreja, para poder ver meus irmãos, ouvir uma palavra, orar, celebrar, ser renovado, ser fortalecido. Eu espero ansiosamente ouvir isso de várias pessoas. Por quê? Porque a igreja é lugar de apoio, de ajuda. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Bem, olha, com toda a minha sinceridade, eu vou falar algo para você aqui. Eu tenho 46 anos. Eu conheço muita gente. Cristã, não cristã. Eu tenho, enfim, amigos em vários lugares. Agora, as pessoas mais altruístas, generosas, solidárias que eu conheço, as pessoas mais top das galáxias que eu conheço, têm algo em comum. São seguidores de Jesus. As pessoas mais altruístas que eu conheço no mundo, têm algo em comum. São seguidores de Jesus. Além disso, eu tenho muitos amigos. Mas os meus melhores amigos, os amigos com quem eu mais tenho prazer em estar, aqueles com quem eu mais confio, tem algo em comum também. Sabe qual é esse algo em comum, André? São cristãos, seguidores de Jesus. Meus melhores amigos são seguidores de Jesus. Meus irmãos, eu cheguei até aqui porque muita gente me ajudou ao longo da vida. Recebi muita ajuda, desde a infância, adolescência, juventude, vida adulta, enfim. Muita gente nos ajuda. Agora adivinha? As pessoas que mais me ajudaram na vida, que mais me apoiaram, me deram apoio em momentos difíceis, adivinha o que elas tinham em comum? Todas elas eram seguidores de Jesus. Pastor, tu tem amigo não cristão? Tenho. Tu conhece gente boa não cristã? Conheço. Tem gente não cristã que já te ajudou? Sim. Agora, entre as que mais me ajudaram, os meus melhores amigos, as que mais me inspiram, eu encontrei elas no ambiente da fé cristã.
pastor, mas tem muito crente chato, picareta, fake. Tem, é verdade. Tem. Aqui nenhum, né? Aqui nenhum. Né? Entretanto, meus irmãos, mesmo que hajam alguns inconvenientes, alguns carnais, alguns que enfim, dão mau testemunho, as melhores pessoas que eu conheci no mundo tinham como marca serem cristãos. Talvez tenha outras, mas eu não conheci. As que eu conheço, as que são meus amigos, as que marcaram a minha vida, são cristãos. Além disso, meus irmãos, a mulher mais extraordinária que eu conheci no mundo, adivinha onde eu conheci? No ambiente da igreja. Casei com ela. A mulher mais top das galáxias que eu conheci no mundo. Meus irmãos, então a igreja é um lugar de apoio, de cuidado, de relacionamentos saudáveis. Sabe, eu me alegro, de coração mesmo, eu me alegro quando eu fico vendo fotos de muitos de vocês se encontrando com outros cristãos, dizendo, olha, amigos maravilhosos, jantar não sei o que, almoço especial, café não sei o que, passeio não sei aonde. Eu fico feliz, glória a Deus, que eles encontraram pessoas para partilhar a fé, a vida, momentos bons, coisa boa. E eu me alegro com isso, porque a igreja é esse lugar onde nós temos pessoas que têm valores comuns. Meus irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós tropeçamos, erramos, mas nós temos valores comuns, e temos a busca de um ideal. Muitas coisas na minha vida, na tua vida, na igreja, não são ainda perfeitas, maravilhosas, mas nós estamos perseguindo um ideal maior. Eu não estou pronto, mas eu estou melhor do que eu era. Eu não sou tudo que eu queria ser, mas eu sou muito melhor do que eu já fui. E isso eu vejo também na vida de vocês, meus irmãos. Por isso que eu amo estar com os meus irmãos. O tempo conspira, eu tenho que avançar aqui. Igreja é um lugar de servir. Eu preciso fazer parte de uma igreja, porque igreja é lugar de mobilização, de unir forças, de somar esforços financeiros, pessoais, com talentos. É ali que nós nos mobilizamos para fazer o que eu não poderia fazer sozinho. Tem muita coisa, meus irmãos, que eu não posso fazer sozinho, mas eu posso fazer com vocês. Será que o Semeando Vidas, Manuel, será que tu sozinho conseguiria distribuir comida para morador de rua? Sozinho tu conseguiria? Não! Será que sozinho, Márcia, tu conseguiria atender 120 crianças lá do Instituto Passos? Não! Será que sozinho nós faríamos muitas coisas? Não! A igreja é um lugar onde eu posso servir, onde eu posso mobilizar pessoas, somar esforços. Eu gosto muito de Hebreus, capítulo 10, que fala o seguinte: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos no amor e nas boas obras. Meus irmãos, igreja é lugar de encorajamento, para nos encorajarmos a fazermos o bem, a fazermos o que é bom. Eu gravei um dia um vídeo falando o seguinte: mais importante que ser feliz é ser bom. Amém? Porque se eu for bom, eu não vou fazer ninguém infeliz, eu não vou fazer o mal para ninguém. E se eu for bom, por consequência, eu vou me alegrar com isso e vou acabar sendo feliz. Agora, se eu quiser ser feliz e não ser bom, bem, não há limite, vale tudo em nome da minha felicidade, né? Azar dos outros, azar de quem está perto de mim. Eu quero ser feliz e dane-se os outros, mas quando eu quero ser bom, quando eu quero ser encorajado a fazer o que é, a fazer o bem, a fazer o que é correto, aí sim, aí eu vou fazer as melhores escolhas. Igreja é lugar para encorajar as pessoas a ter boas ideias, boas práticas. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Sabe qual é o objetivo das pregações que nós fazemos aqui na igreja? Via de regra, é acender no teu coração algumas faíscas, é inspirar você com boas ideias, com bons princípios, é fazer você sair do culto pensando: eu vou fazer isso, eu vou levar isso adiante, isso é para mim, que boa ideia que eu tive hoje, Deus falou comigo, eu vou tomar essa atitude, eu vou mudar isso.
Nós falamos aqui visando esse fim: empoderar você, encorajar você, inspirar você. Por isso que eu prego, por isso que nós aqui ministramos, porque nós queremos acender faísca no teu coração. E eu creio que uma faísca acesa pelo Espírito na tua vida vai te inspirar, vai queimar em você, vai fazer arder em você alguma coisa, e vai te mover a fazer coisas extraordinárias. Amém, meus irmãos? Estão juntos comigo aí? Estamos juntos, amém? Concorda comigo então? Amém? Estamos juntos? Ok. Meus irmãos, olha só uma coisa, olha só o que eu vou te dizer agora. Igreja é lugar de servir, de despertar talentos e vocações e habilidades. Rodrigo, tu começou a tocar com que idade? 7 anos. 7 anos. Rodrigo vive da música há muitos anos. Foi na igreja, servindo, que ele descobriu que ele tinha um talento musical. Rodrigo, para mim, é uma das pessoas que tem uma memória musical extraordinária. Incrível. Por quê? Desenvolveu isso na igreja. E hoje ele vive da música, da aula de música, enfim, é ministro de música. Eu ouvi aqui na live de educação, a Mirene também falou isso na live de educação, que foi no ambiente da igreja que elas se despertaram para ensinar, para serem professoras. A Tati aqui diz que foi no ambiente da igreja que ela descobriu o social, e hoje trabalha no social. Quantos de nós desenvolveram habilidades no ambiente da igreja? Muitos aprenderam a ser líderes nos seus empregos, nas suas empresas, porque treinaram liderança na igreja. Muitos aqui de nós aprenderam a falar em público com desenvoltura, porque treinaram na igreja, serviram na igreja, e ali aprenderam a ter essas habilidades. Então, quando eu sirvo e eu entendo que a igreja é um local de servir, eu vou descobrir vocação, talento. Alguns vão sair da igreja para querer ir para a política, como por exemplo Davi e Elisete. Legal, estão querendo ir para a política, amém. Outros na igreja descobrem que tem talento para outra carreira, amém, vai lá e faz. Outros para ser pastor, amém. Outros para ser psicólogo, Marcelo, amém. Outros para ser professor, educador, enfim. Você pode fazer muitas coisas a partir da tua experiência na igreja local. Meus irmãos, para terminar, eu quero dizer para você uma coisa, que a igreja local, ela cumpre também um propósito que nenhuma outra organização cumpre. O propósito de apontar constantemente para Jesus. Toda organização que existe no mundo aponta para algum lugar. Algumas apontam para líderes políticos, empresariais, celebridades, artistas, músicos, enfim, elas vivem para levantar a imagem de alguém. Outras organizações vivem para incentivar você ao consumo, né? Querem vender algo para você, querem incentivar você a gastar com alguma coisa, com algum serviço, com algum produto. Agora, a igreja, ela é a única organização que existe na sociedade que aponta para Jesus, que diz: olha, existe algo além da vida, existe um Deus por trás de tudo, existe uma palavra norteadora para a tua vida, para a tua moral, para a tua ética, para as tuas escolhas. Existe um Jesus que te ama como você é, que quer transformar a tua vida, que quer te perdoar, te corrigir, te instruir. A igreja nos lembra, ela aponta para Jesus. Por isso, meus irmãos, que não existe fora da igreja uma outra organização preocupada em ensinar a Bíblia e em apontar para Jesus. Não existe. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22, diz a missão da igreja: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, mas nós, porém, pregamos que? A Cristo, e este crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós pregamos Cristo, a nossa mensagem é Cristo, o nosso foco é Cristo, a nossa referência é Jesus. É isso, a igreja existe por causa de Cristo.
E meus irmãos, por isso que nós precisamos pertencer, fazer parte de uma igreja, nos envolver, amar, cooperar, fazer parte desse movimento chamado cristianismo. Eu sei que existem várias organizações importantes no mundo, eu sei do valor que é um hospital, do valor que é um supermercado, do valor que é uma escola, enfim, uma série de organizações. Agora, nenhuma delas substitui a igreja. Ela tem uma missão própria, única, e você foi chamado a fazer parte dela, a amá-la, a defendê-la, a se envolver, a cooperar com ela. Eu sei que muitas vezes a igreja erra, a igreja não é perfeita, eu sei que tem muita gente que dá mau testemunho da sua fé, eu sei que tem muito pastor que é pilantra, eu sei que tem muita igreja que prega coisas absurdas, enfim, mas Jesus amou a igreja e se entregou por ela, como diz lá em Efésios 5:25, e Jesus tem uma igreja fiel na terra, tem um povo fiel a Deus, existem pastores fiéis a Deus, existem homens e mulheres piedosos que amam e que temem a Jesus de todo o seu coração, e no nosso meio tem essas pessoas, e por isso que eu devo me envolver, fazer parte, porque meus irmãos, ao longo de 2000 anos de cristianismo, não existe movimento de cristianismo individual. Essas palavras modernas do nosso tempo, como desigrejado, não existe na teologia, não existe no conceito bíblico, não existe na espiritualidade cristocêntrica, não tem como. Você não foi chamado para ser um desigrejado, pelo contrário, tu foi chamado para ser um enraizado em Jesus, ligado, misturado, vinculado, enraizado até o fim, trabalhando para tornar a igreja melhor. Não estamos fechando os olhos para os nossos erros, não, vamos corrigi-los, vamos orar para melhorar, trabalhar para melhorar, mas nós temos uma mensagem que nenhuma outra organização tem, nós temos um olhar que nenhuma outra organização tem, nós temos um propósito que nenhuma outra organização tem. Por isso, renove as tuas crenças, e ame, e se envolva com a sua igreja local. Se você faz parte de uma igreja local, que você não consegue viver isso, procure outra, mas não deixe de acreditar no potencial e no valor de uma igreja local. Pastor Bill Hybels escreveu um livro e uma frase, que eu creio nela de forma profunda. Ele falou o seguinte: a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local tem uma missão intransferível, e nós temos que amá-la e olhar por ela. Eu termino dizendo para você que está em casa ou que está aqui na igreja, para você não se preocupar apenas com o vírus da Covid, mas também se preocupe com o vírus da incredulidade. E eu queria que você agora se perguntasse novamente, se esse vírus tem visitado a tua mente, tem visitado a tua casa, tua família, tem visitado alguns amigos teus, tem visitado pessoas próximas a você. Se ele tem visitado, você precisa tratar esse vírus, você precisa voltar a crer, você precisa voltar a buscar Deus, você precisa voltar a se envolver, a participar, a fazer a diferença. Diariamente, meus irmãos, eu acordo e eu faço a seguinte oração: Jesus, hoje eu quero me envolver com o que o Senhor está envolvido. Jesus, eu quero participar hoje dos teus movimentos. Jesus, eu quero cooperar contigo. Eu quero me envolver no que o Senhor está envolvido. Eu convido você nessa noite a ter esse desejo profundo de cooperar com Jesus, de se envolver com Jesus, de participar do que Jesus está fazendo, de se envolver com a sua igreja local, cooperar e crescer as tuas convicções de que você pode fazer a diferença a partir da igreja onde você congrega, para influenciar o mundo e a cidade onde você vive.